Reflexão da liturgia da palavra desta terça-feira, dia 3 de julho, festa de São Tomé Apóstolo. São Tomé é mais conhecido como o apóstolo das dúvidas, isso por causa da dúvida que teve na ressurreição de Jesus, dizendo que só acreditaria se visse a marca dos pregos nas mãos de Jesus e as tocasse, e por dizer que não sabia para onde Jesus ia. Dessa primeira passagem surgiu a expressão popular ver para crer. Porém, não foi somente isso que fez de Tomé um apóstolo conhecido. Ele foi fiel seguidor de Jesus. Mais importante que a sua dúvida foi a sua profissão de fé. Depois que Jesus apareceu a ele e pediu que tocasse nas marcas da crucificação, Tomé fez uma das mais belas profissões de fé que encontramos no Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Algo aparentemente simples, mas que diz tudo. A partir daquele momento, Tomé não teve mais dúvida e fez de Jesus o Deus e Senhor da sua vida. E quem faz dele o Senhor de sua vida, muda completamente a sua maneira de ser. Antes desse episódio, Tomé já havia demonstrado sua fidelidade e solidariedade a Cristo. Um desses momentos é quando ele diz: vamos nós também para morrer com ele. Tomé demonstrou tanta solidariedade no seguimento de Cristo que estava disposto a morrer com ele. Não tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos, diz Jesus. Tomé, num grande exemplo de solidariedade com a missão de Jesus, aceita segui-lo até o fim e morrer com ele se for preciso. Exemplo maior de fidelidade não é possível. Somente alguém que ama e crê é capaz de morrer junto por uma causa. Não obstante o amor e a fidelidade a Cristo, Tomé era parecido conosco, pois tinha também muitas dúvidas. Disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Foi quando Jesus se apresentou a ele e aos demais como caminho, verdade e vida, o único caminho para chegar a Deus. Os textos bíblicos propostos para a liturgia de hoje falam em uníssono sobre a fé em Jesus Cristo e o seu seguimento. A primeira leitura da carta aos Efésios destaca que, como igreja que somos, fazemos parte da família de Deus. Uma igreja que tem como alicerce os apóstolos, entre eles Tomé. Uma igreja cuja pedra fundamental é Cristo. Desse modo, é uma igreja fortificada, que não será abalada pelas forças da morte. Confiantes nessa igreja que tem Cristo na sua base, nós caminhamos pressurosos para o reino definitivo. Essa leitura é, portanto, uma leitura fundamentalmente eclesiológica que nos fortalece na fé e nos faz discípulos e missionários de Jesus Cristo dentro dessa igreja. Por isso devemos amar e testemunhar a nossa igreja, que, como diz a carta aos Efésios, é o edifício que tem como alicerce os apóstolos e profetas. E o próprio Jesus Cristo é a pedra principal dessa construção. Que nessa igreja possamos ser também discípulos, profetas e assim participar do reinado de Cristo. Tendo fé em Cristo, o edifício de nossa vida estará bem ajustado, alicerçado e poderemos também ajudar outros a encontrar esse mesmo caminho de verdade e de vida. O Evangelho, como já citamos, trata da dúvida e da profissão de fé de Tomé. É um texto pascal que coloca Jesus nas suas sucessivas aparições para os discípulos, no intuito de provar e comprovar a sua ressurreição, para que eles não tenham dúvida disso e sejam verdadeiras testemunhas dele até os confins da terra. Porém, Tomé teve certa resistência. A dor da paixão e morte de Jesus estava tão latente em seu coração que impossibilitava que cresce na ressurreição. Às vezes a dor toma conta de nós e nos impede de percebermos os gozos e as alegrias que nos cercam. Alegrias que são muito maiores que os sofrimentos. Jesus não desiste e insiste.
Volta quando Tomé está com eles e mostra-lhes o que ele havia pedido. Os sinais dos pregos nas mãos e no lado. Pede que não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé, diante de prova tão evidente, professa sua fé. Jesus questiona, dizendo que ele acreditou porque viu, mas serão bem-aventurados todos os que acreditarem sem ter visto. Isso tem algo muito importante a nos dizer. Não peçamos provas concretas e materiais da existência de Cristo. Tenhamos fé, pois tudo o que nos cerca e a nossa própria vida são sinais da ressurreição e da vida de Cristo em nós. Que a festa de São Tomé ajude a fortalecer a nossa fé e que possamos ser autênticos discípulos missionários de Jesus Cristo numa igreja alicerçada pelos apóstolos. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.